Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, paz e misericórdia. Acho que há um grupo de irmãos que estão viajando, né, aproveitando as férias, mas é muito bom ver vocês aqui. Um grande privilégio que nós temos de conhecer o nosso Deus, sermos conhecidos por Ele, poder cultuá-lo, poder desfrutar da comunhão com Ele. Às vezes nós nos acostumamos com algumas coisas, parece que isso vai perdendo o valor, não é? Vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado. Obrigado por mais uma semana, desfrutando do Teu cuidado, da Tua proteção, do Teu ensino, do Teu perdão, da Tua restauração. Mais uma semana, ó Pai querido, que o Senhor, como Rei do Universo, ó Pai querido, controlou todas as coisas, visando o nosso bem. Obrigado, ó Pai querido, por termos sido escolhidos pelo Senhor. Nós nunca Te escolheríamos. Pelo contrário, Pai. Nós fugíamos do Senhor, mas a Tua graça, o Teu amor, nos atraiu ao Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor Jesus, por esse preço pago, que nós nem podemos mensurar, ó Pai, e sabemos que o perfeito louvor e o perfeito culto nós só daremos ao Senhor quando nós estivermos livres desse corpo de pecado. Mas obrigado, porque mesmo com esse corpo de pecado, ó Pai querido, nós temos esse grande privilégio. E temos o privilégio também de abrir a Tua palavra e conhecer mais do Senhor, ó Pai. Pedimos ajuda do Teu Santo Espírito, que Ele cumpra o ministério de falar aos nossos corações e de impedir que eu fale bobagem. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouco mais agora sobre a realidade do amor de Deus. Hoje vai ser um pouco mais aplicando o pouco que nós já aprendemos sobre o amor de Deus, deixando o amor de Deus moldar o nosso caráter. A palavra de Deus ele nos estimula a conhecermos cada vez mais o nosso Deus. E se Deus é infinito, então nós vamos aprender o resto da nossa vida aqui e também na eternidade. Estamos meditando sobre o amor de Deus por nós, porque Ele é puro amor. E a gente sabe que o amor de Deus se manifesta de muitas formas, tem muitas características. Uma delas que nós estudamos é que o amor de Deus ele é soberano, assim como Ele é soberano. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu estou ficando um pouco preocupado quando eu conheço muitos versículos e eles se tornam muito comuns, né? A gente para de meditar neles, né? Nós ainda sendo pecadores, contrários a Ele. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Mas, quando apareceram a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. O pecado não impede Deus de demonstrar o seu amor. Nem o meu, nem o seu. É muito importante que a gente entenda isso. O perdão de Deus, ele é soberano, ele é acima de qualquer coisa e qualquer pecado. O amor de Deus não tem data de validade, ele é eterno assim como ele é. De longe me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel.
ainda será adornada com teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. A gente viu a semana passada que o amor de Deus por Israel é um amor eterno, é um amor que não vai mudar nunca, e é importante porque é esse amor que Ele tem por nós também, pela igreja. Por isso que Ele diz que nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, apesar de tudo que nós fizemos de errado durante a semana. Está lá, ninguém vai nos tirar de lá. Essa declaração de amor da parte de Deus foi feita com Israel vivendo 800 anos quase constantes de idolatria, né? Sendo contra o nosso Deus, traindo o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Imagine, né? Uma nação inteira cometendo ritual de prostituição literal e Deus ainda, né, lidando com eles, fazendo uma declaração dessa de amor. Consegue imaginar? Eles praticando aquilo, não é que eles tinham parado, que eles tinham se arrependido, né? Imagine a nação ali, está queimando crianças no fogo. E Deus diz, olha, eu tenho que tratar esse pecado de vocês, mas Ele faz uma declaração de amor por eles. Né? Dá para imaginar isso? Uma tribo que introduziu a idolatria, introduziu falsos ídolos, desviou 10 tribos, né, para adorar falsos deuses, né, de bezerro, e Deus está dizendo, eu ainda amo vocês. Eu tenho que tratar o pecado de vocês, mas eu não vou deixar de amar vocês. Né? E o que eu quero trazer para nós hoje, irmãos? O amor de Deus, ele deve moldar o nosso caráter para amarmos como Cristo. A primeira parte das duas mensagens era para que nós desfrutássemos desse amor de Deus, para a gente entenda quanto Deus nos ama, o quanto nós podemos chegar diante dele em qualquer circunstância, não importa o que nós estivermos enfrentando, não importa os pecados que tenhamos cometido, Ele não vai nos deixar na mão, Ele não vai nos abandonar a nós mesmos, nós podemos contar com todo o cuidado dEle, com toda a proteção em todo o tempo que a gente estiver aqui e depois também. Mas na mensagem de hoje eu quero que nós entendamos que Ele também revela esse amor para conosco, para que a gente possa imitá-lo, para que a gente possa praticar esse amor, né, uns com os outros. E a mensagem de hoje é mais voltada para praticarmos esse amor para aquelas pessoas que a gente imagina que não merece, ou a gente acha que não merece. Né? Nós sabemos que o ensino de Jesus sobre o novo mandamento, né, é amar uns aos outros, né, e aqui está incluído amar também os inimigos. Um dos propósitos pelo qual Deus se revela para nós, mas não é o único, tá bom? É que a gente o imite, né? Não existe um pai com um pouco de juízo que não tem prazer em ver o filho imitando, né, em tudo aquilo que é bom. E a maior demonstração do amor soberano e eterno de Deus foi que Ele realizou a nossa reconciliação com Ele. Nós estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, condenados ao inferno. Nós envergonhávamos o nosso Deus como criaturas dele. E ainda assim, Ele nos amou, e o preço nós sabemos, todo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, embora não merecêssemos e ainda não mereçamos hoje. O apóstolo Paulo ilustra essa transformação que o amor de Deus causou na vida dele. E hoje a gente vai ver o exemplo do apóstolo Paulo, por quê? Porque está dentro do contexto da promessa que Deus fez para Israel de amá-lo com amor eterno. Antes, o apóstolo Paulo era inimigo de Cristo. Ele era perseguidor da igreja.
E quando ele experimentou, quando ele entendeu o amor, quando ele entendeu a graça de Deus, ele se tornou um imitador de Cristo, a ponto de dizer algo que eu nunca vou dizer. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas ele escreveu isso, inspirado por Deus. Então foi Deus que mandou ele escrever, dizendo que ele era mesmo. Imagine alguém, né, assassino, inimigo de Deus declarado, inimigo de Jesus declarado. Mas quando ele conheceu esse amor, ele se tornou uma nova pessoa. E nós vamos aprender um pouquinho com esse homem. Acho que eu preciso voltar aqui. A mensagem de hoje tem esse propósito, mostrar para vocês que o desejo de Deus é que, ao final dessa mensagem, nós estejamos convencidos de que o seu amor deve transformar o nosso caráter, assim como transformou o de Paulo, para que nos tornemos imitadores de Jesus, amando como ele ama. E tem que ser assim mesmo, como ele ama. Em Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, você tem lá um resumo do plano redentor de Deus para cumprir a promessa que nós pregamos a semana passada, de demonstrar o amor que ele tem, o amor eterno para com Israel. A nação de Israel crucificou o Messias, cometeu aquela atrocidade, e aquela atrocidade não impede que Deus continue amando Israel, da mesma maneira que não impede que seus pecados continuem fazendo com que Deus te ame. Romanos capítulo 9 até o capítulo 11 é o cumprimento dessa afirmação. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso está resumido nos versículos 25 até o versículo 29. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ele está dizendo assim para a igreja, para vocês não se acharem bom demais, para vocês não se acharem melhor do que Israel, para vocês não se acharem o que vocês não são. Eu vou contar um mistério para vocês. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que eu cumpra agora o meu plano, chamado gentios ou chamado igreja. Assim, isso é, quando isso for cumprido, todo o Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu os tirar dos seus pecados. Quanto ao evangelho, isso é, atual situação, tempo da igreja, eles são inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa do patriarca, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O amor de Deus para com Israel e para com a igreja é irrevogável. O amor de Deus realmente não tem prazo de validade e inclui a salvação, inclusive de toda a nação de Israel. E ao anunciar esse plano, Paulo aqui, ele proclama o amor de Deus, mas também ele exemplifica o amor de Deus. Isso começa lá no capítulo 9. Então vamos voltar lá no início, porque Paulo agora está ensinando a respeito disso, e Paulo agora ele revela o seu coração, ele revela as suas emoções, os seus sentimentos. Não é? Então ele mostra... Paulo aqui mostra que quem conhece verdadeiramente o amor de Deus, ele é moldado por esse amor. Não tem jeito. O amor que nós estamos demonstrando é aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus até agora. É assim que tem que funcionar. É a medida exata do quanto eu sou parecido com Cristo. E a medida exata de quanto falta. Isso tem boas notícias.
Boa notícia é que eu posso avançar, ok? A má notícia é que eu não posso ficar parado. Vamos continuar, né? Irmãos, à medida que crescia o conhecimento do amor de Deus, Paulo, que já foi Saulo, ok? Foi sendo transformado, foi dando lugar a uma nova vida. Ele passou a refletir o caráter de Cristo. Veja como ele começa esse plano de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo entendeu que Deus ama o ímpio. Por isso ele não tem prazer na morte do ímpio. Paulo entendeu isso. Quando Paulo está dizendo que vai resgatar novamente Israel, quando Paulo está dizendo que Deus não desistiu de Israel, porque Israel crucificou o Messias, continuou sendo idólatra, Paulo entendeu uma verdade do Antigo Testamento que ele conhecia na mente, mas ele não conhecia no coração. Veja o que Deus diz a respeito de todos os ímpios, daquelas pessoas que a gente mais odeia, daquelas pessoas que estão acabando talvez, né, com a questão social do mundo. Pense na pior pessoa que você possa imaginar. Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. E quando a gente vai para o Novo Testamento, diz assim, antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças a favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo está escrevendo aqui numa época em que Roma assassinava cristãos. E diz que Deus ama e que devem estar orando por eles. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio para salvar quem estava perdido. Entende? Eu vou citar um pensamento que eu tive enquanto eu estava preparando a mensagem. Foi um pensamento a meu respeito. Às vezes eu percebo que a minha velha natureza deturpa até mesmo a compreensão da santa doutrina da eleição, fazendo-me perder de vista a grandeza do amor de Deus pelos pecadores. Eu sei o tipo de sentimento que eu tenho em relação aos descrentes. Eu costumo dizer, Deus me fez pastor, eu gosto de mexer com ovelha. Ela pode estar mais fedida, pode ter um monte de problema, mas para mim o descrente é um pedaço de carne que para mim está aí no mundo à toa. Porque eu ainda não tenho o amor que deveria ter por eles, que Deus tem. E às vezes a doutrina da eleição faz com que a gente esqueça que Deus ama todos os pecadores. E a gente quer harmonizar e não é nossa competência. A gente só tem que amá-los para falar do Evangelho para eles.
É isso que nós temos que fazer. Toda doutrina tem que ser interpretada a harmonia do todo. Deus ama. O pior pecador que você pode imaginar, a Bíblia diz que Deus o ama, porque a Bíblia falou. Assim como Deus ama os ímpios, nós também devemos amá-los, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Ele não tem prazer em mandar as pessoas para o inferno. Ele não tem prazer. Ele ama essas pessoas. A nossa compreensão é muito limitada. Mas a Bíblia diz, temos que acreditar que funciona assim. E nós precisamos treinar o nosso coração, entender que Deus é assim, para que nós possamos ser também, se nós não, nós vamos fracassar no nosso papel aqui nesse mundo. As pessoas precisam conhecer Deus através de nós. Por isso que os primeiros cristãos, eles não reagiam quando eles eram perseguidos. Entende? O amor transformador de Cristo, que moldou o caráter de Paulo, deve moldar também o nosso. Irmãos, antes da conversão, Paulo acreditava que ele estava defendendo a honra de Deus. É por isso que ele perseguiu cristãos, é por isso que ele matou cristãos. Paulo tinha um zelo religioso, e o zelo religioso dele era um zelo muito intenso. Entende? Era verdadeiro. Entende? Ele acreditava naquilo, mas ele não conhecia Deus. Ele conhecia a Bíblia. Vamos ver mais para frente, ele conhecia muito bem, ele conhecia todos os textos do Antigo Testamento, mas ele não conhecia Deus. Nós hoje conhecemos muito a respeito de Deus, temos o Espírito Santo, conhecemos a Bíblia, mas nós não conhecemos Deus ainda plenamente. Talvez conheçamos ainda muito pouco. Paulo consentiu com a morte de Estevão. Vocês conhecem a história, tá bom? Mas interessante, né? E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. E temos aqui uma nota. Paulo consentia com a sua morte. Sabe o que significa isso? Paulo estava satisfeito. Ele acreditava que estava fazendo aquilo que Deus queria que ele estivesse fazendo. É por isso que tem essas guerras santas, malucas aí, que inclusive cristãos participaram no passado. Entende? Porque eles acreditam em algo, um Deus que é diferente do Deus da Bíblia. Aqui é rápido. Depois da morte de Estevão, Paulo continuou demonstrando esse zelo. Era um zelo sincero. Agora é uma verdade, né? A Bíblia diz que... Não, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que lá no inferno também tem muita gente sincera, de verdade, né? Que acreditava que amava a Deus, né? Mas ele não conhecia Deus. E ele estava perseguindo agora quem? Cristo, os seguidores de Cristo. E olha essas palavras inspiradas, Paulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O coração de Paulo aqui, ele estava tomado de ódio pelos cristãos. É isso que significa respirar ameaças. Lá dentro, sabe, aquele fogo de ódio. Porque para Paulo, esse pessoal era inimigo de Deus. A perseguição aqui, né, era algo assim, era o ar que ele respirava. Agora era o objetivo de Paulo. Paulo vivia para isso. Né? Exterminar o cristianismo no meio de Israel, pelo menos, era a razão de Paulo existir. Era o propósito único dele. Era um tipo de soldado a serviço do sumo sacerdote. Irmãos,
numa guerra tem dois tipos de soldado, ok? Tem soldado que só vive pensando no próximo passo. Tem aquele soldado que ele é tão zeloso que ele acorda já planejando estratégias. Por quê? Porque ele está convencido de que aquilo que ele está fazendo é para o bem do país, é para o bem da nação, é para o bem da família dele. Não é? Ele dorme e acorda pensando na missão, o que vai fazer. E Paulo vivia exatamente assim. Era uma guerra contra a igreja de Cristo, uma guerra declarada. A mente dele só pensava nisso. É isso que significa aqui, respirando ameaças de morte. A religiosidade de Paulo era marcada pelo zelo, mas carecia do verdadeiro conhecimento de Deus e, consequentemente, do verdadeiro amor. Filipenses mostra a religiosidade de Paulo, a seriedade com que Paulo lidava com a lei de Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E agora ele vem com o cumprimento de todas as regras do judaísmo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de verdade, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, estudioso profundo, conhecia de cor todo o Antigo Testamento. É isso que ele está dizendo aqui. E eu interpreto para quem quiser. Quanto ao zelo, aquele cuidado, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Sabe o que significa isso? Paulo seguia cuidadosamente todos os rituais de purificação das tradições judaicas, todas. Por isso que ele era irrepreensível. Fazia direitinho tudo aquilo. Entende? Mas ele não conhecia Deus. Conhecia a Bíblia, mas não conhecia Deus. A vida de Paulo nos ensina que Deus não se agrada de uma religiosidade sem transformação, mas de pessoas cujo caráter é moldado pela compreensão do seu amor. E o amor de Deus é revelado pela sua graça e pela sua misericórdia. Irmãos, Batista conhece muito a Bíblia. Vou colocar os presbiterianos agora e vocês vão entender por quê. Brincadeira. É que a teologia, né, reformada e a teologia batista, nós temos bons seminários, a gente conhece muito a Bíblia. Entende? Mas precisamos tomar cuidado. Muito cuidado. Conhecimento da Bíblia não significa que nós conhecemos Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas adquirem conhecimento pelo conhecimento, para demonstrar o quanto elas têm de informação. Isso não produz espiritualidade. O que produz espiritualidade é relacionamento com Deus, é entender como é que Deus age e buscar imitá-lo. Quem conhece verdadeiramente o amor de Deus é moldado por esse amor. Quando compreendemos o amor soberano e eterno de Deus por nós, nós deixamos de confiar na nossa própria justiça e somos transformados para amar como Ele ama, refletindo o caráter de Cristo. Vou repetir. Quem conhece verdadeiramente o amor de Deus é moldado por esse amor. Nós precisamos nos avaliar constantemente nesse critério. Como é que eu estou demonstrando o meu amor, inclusive para os descrentes? E é a ênfase da mensagem de hoje. Como é que nós estamos relacionando com as pessoas que nós sabemos que estão indo para o inferno?
que estão condenadas enquanto não ouviram o Evangelho. Após a conversão, Paulo desenvolveu uma intimidade tão profunda com Cristo que a sua vida passou a refletir o caráter do seu Senhor, demonstrando o mesmo amor pelos outros. Olha essas palavras lá de Romanos capítulo 9. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O mesmo zelo, irmãos, que levou Paulo agora a perseguir aqueles que discordavam dele, aquele zelo que fez com que Paulo matasse aqueles que discordavam dele. Agora, transformado pelo amor de Cristo, ele prefere ser incrédulo. Ele prefere tomar o lugar deles. Entende? Ele quer trocar de lugar. É lógico que aqui é uma figura de linguagem. Antes ele ameaçava as pessoas de morte, porque ele acreditava que estava defendendo, né, a honra de Deus. Agora ele está profundamente triste. O estado espiritual de Paulo é uma tristeza profunda. Por quê? Porque as pessoas estão rejeitando a salvação. E ele sabe o fim dessas pessoas. Ele sabe o que é o sofrimento eterno que aguarda essas pessoas. Nós precisamos desenvolver compaixão e amor pelos descrentes. E nós fomos capacitados por isso, por causa do amor que Deus tem para conosco. Agora, o ódio que Paulo sentia por aqueles que discordavam dele, aqueles que estão discordando agora ele tem amor, agora ele tem compaixão, agora ele tem dor e tristeza no coração pelo estado deles. Paulo passa a ter uma grande tristeza por aqueles que estão rejeitando Jesus. Essa palavra grande tristeza, no termo grego, começa com uma palavra que a gente usa aqui, né? A palavra mega. Paulo aqui está usando um tipo de tristeza que a pessoa tem quando ela está enlutada. Quando uma pessoa da sua família muito próxima morre, ele usa essa palavra para expressar a tristeza que ele estava tendo por ver os conterrâneos deles, descrentes, indo para o inferno. Quem são os nossos conterrâneos? Todos os gentios ao nosso redor, as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não tenho esse tipo de tristeza por eles. Mas a palavra de Deus começou a falar comigo. Pierre, tem que mudar, porque Deus sente. E eu comecei a perguntar, o que eu faço? Daqui a pouco vocês vão saber. Aquele estado de lamentação de verdade, não é da boca para fora. As pessoas que não conhecem Cristo como Salvador, irmãos, irão morrer. Irão viver eternamente em sofrimento, dor e angústia. E entre eles, parentes nossos. Alguns meus já foram. Entende? Paulo passa a sentir incessante dor no coração. O que significa isso? É uma aflição constante. Imagine um pai que sabe que um filho está caminhando em direção a um grande perigo. Então imagine, você que é pai, é mais fácil. Então você está vendo lá o seu filho caminhando para um grande perigo, ele não está percebendo o risco. E você está gritando para ele e ele rejeita a sua instrução. Eu acho que nessa hora você não sente raiva, você sente dor. Você não sente raiva o seu filho está te desobedecendo, porque você está vendo um perigo maior. Ele vai morrer. É isso que Paulo está dizendo aqui. E às vezes a gente confunde, né, essa questão de Deus mandar as pessoas para o inferno porque são pecadoras e acha que Deus está com raiva delas.
Entende? Deus tem dor no coração, porque Deus ama. Nessa hora, o que o pai sente? Ele fica irritado, ou ele sente frustração, ou ele quer fazer o impossível, the flash, para ir lá tentar tirar o filho daquela situação. Essa é o coração de Paulo agora. Percebe a mudança? Né? De ir atrás, querer matar e agora compaixão. Paulo passa a refletir o mesmo amor que Jesus, quando olhou para as multidões e teve compaixão delas. Lembra aquele texto? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Uma pessoa pode olhar para uma multidão e enxergar números. Olhar para uma multidão e enxergar histórias. Olhar para uma multidão e ver dores e necessidades. Quando a gente olha para as pessoas que são descrentes, o que nós estamos olhando? São boas perguntas que devemos fazer. Jesus olhava para a multidão, não via lá um monte de rosto. Ele não via isso. Ele via pessoas necessitadas de salvação. Por isso que ele foi para a cruz. Por isso que mesmo suando gotas de sangue, ele enfrentou. E por isso que lá ele orou. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Não têm a mínima ideia. Então, quando Cristo mudou o coração de Paulo, quando Paulo começou a conhecer mais profundamente o amor de Deus, mudou até o jeito com que Paulo olhava para os descrentes. E é por isso que ele fez as viagens missionárias que fez. Por isso que ele foi apedrejado e não recuou. Por isso que ele morreu pregando o Evangelho. Paulo passou a enxergar as pessoas como Cristo enxergava. E nós temos que aprender a ter compaixão pelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Paulo passa a ter uma capacidade de refletir o amor sacrificial que Cristo demonstrou na cruz, expressando profunda compaixão por seus compatriotas que ainda rejeitavam o Messias. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo. Essa palavra anátema aqui significa um maldito, significa alguém condenado, alguém destinado à destruição. É isso que significa. Isso aqui é chamado de hipérbole, sabe? Aquela figura de linguagem para expressar um sentimento. Ele sabia que não é impossível essa troca. Não significa que ele queria realmente essa troca. Ele está demonstrando aquilo que ele sente. Se eu pudesse, faria. Eu sei que isso é impossível. Isso só Jesus pode fazer. E quando ele coloca aqui, irmãos, separado de Cristo, irmãos, nós ainda não temos... Nós somos tão pecadores que a gente não entende a gravidade que é estar separado de Cristo. Ser separado de Cristo é a pior condição que o ser humano pode ter. Se ele foi criado por Deus para ter comunhão com Deus, para desfrutar de tudo aquilo que é bom, ele precisava continuar tendo comunhão com Deus. Se você não tem isso, o que você perdeu? Perdeu tudo. Entende? Você perde tudo, não sobra nada. O inferno é a separação completa de Deus, não sobra nada. Só sobra angústia, dor, sofrimento, tormento, nem uma gota de alívio. Então Paulo está expressando aqui, olha, se eu pudesse, trocaria de lugar com eles, que é o que Cristo fez. O sentimento, o desejo, e é verdadeiro, porque
Está inspirado por Deus, não é da boca para fora. Eu posso falar isso, faço sem sentir, sem ser verdadeiro. Mas é isso que está acontecendo com Paulo. O amor de Deus tomou conta do coração de Paulo. Pode tomar conta do nosso também. É isso que Deus está nos ensinando. Foi o que Cristo fez. A palavra de Deus não diz que maldito é aquele que foi por madeiro. Gálatas diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Paulo aqui é um representante de Cristo. Se eu pudesse, eu preferia ser maldito para que a nação fosse salva. Que mudança! Que mudança! Paulo expressa um amor que reflete o amor de Cristo. Se a graça de Deus transformou o coração de Paulo para amar assim, ela também pode transformar o seu e o meu. Portanto, eu e você podemos e devemos amar da mesma forma. Irmãos, à medida que a gente vai conhecendo Deus, temos que ser transformados, senão nós não estamos conhecendo a Deus. Nós estamos tendo informações sobre Deus. Nas duas mensagens anteriores, o meu foco foi mostrar a importância de conhecermos mais profundamente o amor de Deus, para que a gente desfrute desse amor, para que a gente descanse nesse amor, para que a gente se tranquilize nesse amor. Mas hoje, eu quero que a gente seja também transformado por esse amor. Que esse amor nos molde. Nada agrada mais o nosso Deus de ver que nós, os seus filhos, estamos nos esforçando para imitá-lo. Um pai fica muito orgulhoso quando o filho diz, pai, eu queria ser igual ao Senhor. E Efésios capítulo 5, 1 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aplicações. Quando estudamos sobre Deus, o objetivo não deve ser apenas adquirir conhecimento, mas permitir que esse conhecimento transforme a nossa vida. O nosso pensamento e o nosso desejo devem ser, preciso me tornar mais parecido com Cristo. Eu preciso mudar. E pela graça de Deus, eu sei que eu recebi poder para essa transformação, porque Ele disse que eu recebi. Como pai, Deus se alegra profundamente ao olhar para os seus filhos e ver que eles querem amar como Ele ama, inclusive os inimigos. Irmão, se Deus tivesse amado só aqueles que mereciam, o que seria de mim e de vocês, hein? Como é que isso pode acontecer na nossa vida? A oração, irmãos, é o ponto de partida. Não é somente o ponto de partida, é aquilo que vai sustentar uma mudança verdadeira. Se eu quero mudar, se você quer mudar, começa com oração e continua com oração. Por isso que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Nas últimas mensagens do Maurício, casou, né? Ele falou muito sobre oração. Fomos lembrados que Deus responde todas as orações que são segundo a vontade dEle. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Então aí tem algumas sugestões de oração. Começa com oração, todo dia. Ore por esses pedidos. Que eu não julgue os perdidos que ainda não amam a Cristo. Eu não vou explicar cada uma dessas orações, né, irmão?
que eu, não quem, né? Que eu não cometa o engano de considerar alguém difícil demais ou indigno do amor de Deus. Que o meu coração se entristeça pela condição espiritual das pessoas que ainda rejeitam a Cristo. Que o meu amor pelos incrédulos me leve a agir em favor deles. Que a palavra de Deus me ajude a identificar quais mudanças Ele deseja realizar no meu coração. Que eu tenha, pois eu tenho, vocês vão corrigindo depois, tá? Que eu tenha o desejo genuíno de conhecer mais e mais a Deus para me tornar mais semelhante a Cristo. Que eu consiga, pela graça, demonstrar compaixão e amor sacrificial de Cristo. E que à medida que eu conheça mais a Deus, meu coração se torne cada vez mais parecido com o dele. E tem outras. Vou mandar essa mensagem para vocês ainda hoje. Quem conhece o amor de Deus vai ser transformado pelo amor de Deus. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos amar. Obrigado pela tua paciência. Obrigado pelo teu cuidado. Precisamos te pedir perdão, ó Pai. Certamente, ó Pai querido, nós não amamos as pessoas que nos cercam, que não te conhecem. Algumas nós até odiamos, ó Pai. Algumas nós já mandamos para o inferno antes do Senhor ter mandado. Essa é que é a verdade. Às vezes nós nos achamos melhores do que eles. Que coisa horrível há ainda dentro do nosso coração, Senhor. Pessoas que nós ignoramos, que o Senhor não ignora. E o Senhor nos salvou para que pudéssemos refletir o teu amor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos uma igreja que também se importa muito, Pai, com aqueles que não te conhecem. Que aquilo que nós, pela tua graça, já nos importamos uns com os outros e te agradecemos por termos chegado até aqui, possa ser refletido também àqueles que ainda não te conhecem, através do nosso testemunho, mas também abrindo a nossa boca, nos colocando em risco, ó Pai querido, para demonstrarmos esse amor. Tem misericórdia de nós, nos perdoa e continue transformando o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.